partir sem Jesus? Dá, né? Infelizmente dá. A gente está no meio de um feriadão, né? Que é conhecido no mundo por ser um feriado brasileiro, né? Do carnaval. Só que a gente olha por aí muita festa, muita celebração, que a gente fica pensando, né? Será que onde está Deus, né? Na vida das pessoas? É possível sim partir sem Jesus. Queria começar lendo o texto de Lucas capítulo 2, versos 41 ao 49. Lucas 2, 41 ao 49. Vamos ler aqui na NVI, diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Amém. Essa passagem acho que só está em Lucas. Eu acredito que foi a própria Maria que contou para Lucas, né, essa passagem, porque é algo da infância de Jesus. A gente não tem muitos relatos, né, a gente só tem ali do nascimento, e da infância de Jesus eu acho que é o único texto, né, que está registrado. Quem aqui nunca esqueceu alguma coisa ou perdeu alguma coisa, e só que achou que estava com ela, estava carregando, e quando foi ver, não está aqui comigo? Quem nunca? Sempre. Eu até li uma matéria que falava assim que o adulto médio, ele perde 9 coisas por dia, e passa 15 minutos procurando essa coisa que ele perdeu. Então é comum, a gente esquece muita coisa, perde muita coisa, né? Teve uma vez que eu estava voltando, eu fazia aula de inglês, né, quando eu era criança, acho que eu tinha entre 9 e 10 anos, assim, e às vezes eu voltava de ônibus. Aí minha mãe me dava o dinheiro, né, e eu conseguia voltar de ônibus sozinho. Só que teve um dia que eu não sei porquê, eu gastei esse dinheiro. Falei, comprei alguma coisa. E porque eu lembrava que na minha carteira eu tinha um passe, né? Antigamente, eu estou denunciando a minha idade aqui, né? Antigamente tinha um passe que era um pedacinho de papel, né? Que você dava lá pro cobrador, tinha cobrador, acho que hoje nem tem cobrador mais. E era um pedacinho de papel e, se eu não me engano, era passe escolar, né? Eu falei, eu tenho esse passe, então dá para eu gastar o dinheiro e eu passo com o passe. Aí eu peguei o ônibus, quando eu fui passar eu esqueci de um detalhe. Aí eu dei lá pro cobrador, ele falou, mas esse aqui já venceu, né? Eu esqueci que o passe tinha validade. Eu falei, ixi, agora, né? Aí o cobrador falou, passa aí por baixo, né? Aí eu passei por baixo da catraca e consegui voltar para casa. Mas que sensação ruim é aquela, né? Você está com a segurança de um negócio que vai te levar para algum lugar, vai te levar para casa. Eu falo assim, esse aqui não serve mais, eu esqueci. E eu estava pesquisando também, engraçado, né, no metrô, não sei se muitos sabem aqui, tem um achados e perdidos no metrô, e o pessoal perde muita coisa no metrô. E aí tinha alguns itens comuns, né, que acho que pode ser que muitos aqui já perderam: guarda-chuva, carteira, documento, relógio, perdem celular no metrô, perdem chave, perdem brinquedo de criança. Mas eu achei interessante que tem umas coisas meio inusitadas também, né? Tem gente que já perdeu dentadura, não sei como é que perde dentadura no metrô. Espada, acharam espada no metrô, instrumentos musicais.
e até muleta e prótese de perna, imagina. Eu fico pensando assim, como é que o cara perdeu a prótese? Será que veio alguém lá, orou por ele assim, levanta e anda, né? Ele largou lá. É meio inusitado, né? O cara perdeu uma prótese, uma muleta, né? Mas são coisas que as pessoas perdem por aí. E a gente tem essa mania. E é interessante que tem até um estudo falando que, por que a gente perde as coisas? Dizem que é uma falha no cérebro da gente registrar coisas. Então, às vezes você está fazendo alguma coisa no automático, então você nem presta atenção no que você está fazendo. Então, você põe um objeto em algum lugar e esquece. Aí, quando você tem que achar, o que você faz? Geralmente a gente volta, né, lá atrás e fica assim, não, mas onde é que eu estava quando eu estava, última vez que eu vi aquele objeto, onde é que eu pus? A gente tenta, né, refazer o caminho, porque a gente não registrou direito ali aquele momento de quando a gente pôs o objeto ali, ou guardou, enfim. Então, acontece essa falha, e muitas vezes por desatenção, por falta de atenção. E foi exatamente isso que aconteceu com José e Maria, né? Eles perderam Jesus. Imagina, perder uma criança no meio da multidão. Então, só para contextualizar aqui essa passagem, a família de Jesus morava em Nazaré, né? Por isso que ele era nazareno. Apesar de ter nascido em Belém, ele era conhecido como Nazareno porque ele morava em Nazaré, a sua família, né, seus pais moravam em Nazaré. Quando acontecia a Páscoa, tinha uma celebração que tinha que ir até o templo em Jerusalém. Então eles tinham que sair de Nazaré e ir até Jerusalém para adorar no templo. E tem um cálculo aí que a distância entre Nazaré e Jerusalém é mais ou menos 170 quilômetros. Só que eles faziam a pé, quando muito, né, com jumento, alguma coisa assim, só que demorava bastante. A média é de uma semana a 10 dias que eles viajavam, né? Então, como era muita gente e uma viagem muito longa, eles faziam tipo uma caravana, né? Juntavam o pessoal lá e ia um comboio de gente até Jerusalém. E a família de Jesus foi junto nesse comboio, sobem até o templo, e eles adoram ali, né? José e Maria celebram a Páscoa, e no retorno para casa, acabaram perdendo Jesus. Porque o que aconteceu? Eles acharam que ele estava no grupo lá de viajantes, então falaram, Jesus deve estar por aí, e foram indo, deve estar com os parentes e tal, né? E só se deram conta de que ele não estava depois de um dia de caminhada, então eles andaram bastante e até que se deram conta que Jesus não estava lá. Então eles voltam e ficam desesperados procuraram 3 dias, e aí eles foram, acho que deu aquele negócio, né? Onde é que a gente viu Jesus da última vez? Estava no templo. Eles foram lá no templo, e lá estava Jesus, conversando com os mestres da lei, e até eles ficaram maravilhados, né, com a sabedoria de Jesus. Mas é interessante que é possível sim partir sem Jesus na caminhada. Então, qual que é o ponto da mensagem de hoje? Nós também podemos partir sem Jesus. E é complicado porque às vezes a gente se engana. A gente acha que Jesus está caminhando com a gente, mas na verdade não está. E lá dentro, né, como aquele objeto que a gente acha que está carregando, mas não está, a gente fala, Jesus está comigo. Só que na verdade ele não está. A gente deixou Jesus lá atrás. A religiosidade, né, a gente está aqui na igreja no meio de um carnaval. Tem gente que olha de fora e fala assim, que religioso, né? Só que a própria religiosidade, ela pode ser um grande engano, porque na religiosidade a gente acha que está com Jesus. Por causa da religião a gente acha que Jesus está lá. Por causa do meu cristianismo eu acho que Jesus está lá. Só que é possível que essa religiosidade ela passe uma falsa impressão de que Jesus está com a gente quando não está. Como José e Maria, a gente pode estar na caminhada da fé e nem perceber que Jesus não está caminhando com a gente. Às vezes a gente está aqui na igreja todo domingo, a gente acha que Jesus está na nossa vida,
mas às vezes não está. Às vezes a gente só está andando com o comboio lá, achando que está indo com todo mundo, mas Jesus não está no meio. Então é possível sim, a gente partir na caminhada da fé, sem o principal, que é Jesus. Jesus ficou, mas a gente continua andando e se enganando, achando assim, não, Deus está comigo, não, Deus vai abençoar o que eu estou fazendo, isso aqui eu acho que é vontade de Deus. A gente fica no achismo de que Deus está conosco, Jesus está conosco, e esquece de checar, né? Maria e José esqueceram de checar se Jesus estava ali com eles e não estava. Outro ponto, o quanto nós confiamos nos outros para que a presença de Deus esteja em nossas vidas. Vamos rever ali o verso 44, diz assim, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Então, eles acharam que Jesus estava ali com os companheiros de viagem, e quando se deram conta, falou, cadê Jesus? Onde que eles vão procurar Jesus? Vão até os parentes, até os amigos, falam, cadê Jesus? Jesus está aí com você? Não, não está. E eles ficam procurando entre as pessoas. E aqui é um ponto interessante, porque não é porque os outros estão na igreja, não é porque os outros têm fé, não é porque os outros têm um relacionamento com Jesus, que automaticamente, porque eu estou andando com essas pessoas, eu também tenho isso. Então pode ser que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua cunhada, seu tio, seu filho, sua amiga, seu colega, eles são crentes de verdade, eles estão andando com Jesus. Não adianta procurar o Jesus na sua vida olhando para eles. A gente fala assim, cadê Jesus? Está aí com você? Aí, não, eu quero Jesus para mim, porque tem essa falsa impressão, porque eu estou caminhando ali com todo mundo, então Jesus está comigo, e às vezes não está. Às vezes eu estou participando das atividades da igreja, às vezes eu participo do culto de oração, às vezes eu participo da campanha de jejum, mas porque os outros estão fazendo, não significa que eu estou buscando a Jesus na minha vida. A gente precisa encontrar Jesus na nossa vida, e não refletir, projetar Jesus através da vida dos outros. Até na mensagem lá que eu falei em Itaquera, às vezes a gente tem a falsa impressão de que Jesus está lá com a gente, só que se a gente não tem um relacionamento com Ele, a gente não conhece Jesus. E tem uma passagem dura, que fala que naquele dia, no dia do Senhor, Ele vai olhar e falar, não te conheço. Aí as pessoas falam assim, mas como Jesus? A gente profetizava em teu nome, a gente curava, fez milagres, a gente comia e bebia com o Senhor, como que o Senhor não conhece? Ele fala assim, conheço, nunca te conheci, e afastem-se de mim. Então, como é importante a gente buscar a Jesus individualmente. É lógico, a gente é um corpo como igreja, mas é um corpo formado de pessoas que já se converteram a Jesus e conhecem Ele e têm um relacionamento individual com eles, com Ele. E quando a gente se junta, a gente é esse corpo que é a igreja. Só que às vezes tem corpos estranhos, no nosso corpo. Quando a gente, não sei se vocês já espetaram o dedo em farpa, fica aquele negócio incomodando ali, e o que o corpo quer fazer? Ele quer jogar fora, quer expulsar ali de dentro, porque não faz parte, porque está faltando alguma coisa que o seu corpo identifica quando faz parte. Quando não é seu, fala, opa, tem um negócio estranho aqui. E na igreja, se a gente não tem esse relacionamento com Jesus, a gente é um corpo estranho. Então aí às vezes a gente não se encaixa bem, fica aquela coisa estranha, por que eu não sinto Jesus? Por que eu não sinto a presença de Jesus? Às vezes o problema não é a igreja, às vezes o problema é o nosso relacionamento individual com Jesus. Se eu não sinto Jesus, não ponho a culpa nos outros, porque meu primo não vai na igreja e não fala de Deus para mim, então não sinto. Não, a gente tem que procurar por nós mesmos, a gente tem que conhecer Jesus individualmente. A salvação ela é individual, não é porque a minha esposa
é crente fiel que eu automaticamente eu sou salvo. Não, eu tenho que ter um encontro pessoal com Jesus. E às vezes a gente se engana, né? Às vezes essa caminhada de ir com a multidão, a gente se engana, fala assim, não, Jesus deve estar aqui, né, no meio. Eu andando com eles aqui, Jesus deve estar junto. Quando na verdade ele não está, e não adianta procurar Jesus nos outros, né? A gente projetar essa companhia de Jesus através da vida dos outros. Às vezes no meio da confusão do dia a dia, a gente perde Jesus, porque a gente não coloca aquela atenção, né, que nem o objeto que a gente guardou, a gente não coloca atenção naquilo, a gente vai fazendo as coisas, a gente é engolido pelos problemas do dia a dia, pelas preocupações, e quando vai ver, Jesus está lá atrás. A gente esqueceu Jesus lá atrás, falou, cadê Jesus? Ficou, né? A gente partiu sem Jesus. Por quê? Às vezes a nossa atenção ela sai do foco, a gente tira a atenção de Deus e começa a olhar os problemas, começa a olhar os prazeres do mundo. E por isso que tem aquela parábola, né, do semeador, por isso que a semente não frutifica, porque a gente desvia a atenção de Deus, a gente não é um solo fértil. Quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, aí tudo que a gente faz é guiado por Jesus, porque a gente está com a atenção em Jesus. A gente tira a atenção de Jesus, corremos o risco de deixá-lo para trás na nossa caminhada de fé. E às vezes a gente caminha bastante, né? José e Maria caminharam um dia inteiro sem perceber que Jesus não estava com eles. E às vezes a gente também vai engolido ali pelo dia a dia, quando vai ver, acabou a semana e a gente não abriu a Bíblia. Quando vai ver, a gente não orou uma vez. E a gente vai caminhando e não se dá conta que Jesus não está com a gente. Como é que a gente garante que Jesus está com a gente? A gente tem que ter um encontro regular com Ele. Outra coisa que eu comentei lá em Itaquera, né? Deus, esse nosso Deus, Ele é um Deus que exige disciplina dos seus filhos. Ele exige que a gente tenha disciplina. Como é que eu sei disso? Porque lá no Antigo Testamento, quando o povo recebia o maná, quando que eles tinham que colher o maná? Todo dia. De madrugada caía o maná, eles tinham que colher cedo, porque ele derretia com o calor do sol, e não adiantava guardar para o dia seguinte, porque ele estragava. O que isso quer dizer? Que eu preciso buscar o meu alimento todo dia, e pensando na vida espiritual, eu preciso buscar o meu alimento todo dia, eu preciso ter um relacionamento com Deus todo dia. Não adianta me empanturrar, né, pegar todo o maná que tinha num dia ali, eu vou comer bastante para durar a semana toda, não adianta. E às vezes a gente faz isso espiritualmente falando. A gente vem no domingo para a igreja e fala assim, o que Deus tem para mim? E quero ouvir a mensagem. E ouve e acha que durante a semana toda você vai ser sustentado por essa palavra. Quando na verdade, se eu perguntar amanhã para alguém, você lembra o que foi pregado ontem? Às vezes, muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque o alimento, ele é para o dia a dia. Tem até aquela, não sei se vocês já ouviram uma história, que tinha um pregador, e vinha uma pessoa e falava assim, mas o que adianta você pregar se as pessoas nem lembram o que você pregou? E aí ele fala assim, não importa que as pessoas não lembrem o que eu preguei, mas se aquilo alimentou ela naquele dia, já cumpriu a função. Só que a gente vive de pregação em pregação, e o relacionamento individual, pessoal com Jesus, a gente deixa de lado. A gente quer juntar todo aquele maná para a semana toda. Mas isso aí é no Antigo Testamento. Mas no Novo também. Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a oração, quando chega naquela parte fala assim, o pão nosso de cada dia. Por que a gente tem que orar pelo pão nosso de cada dia? Porque amanhã eu tenho que orar de novo, pedindo o pão. E depois de amanhã de novo. Não adianta eu orar hoje e falar, Senhor, me dá o pão da semana, me dá o pão do mês, e eu não preciso mais orar.
Deus espera que a gente tenha esse encontro com Ele todos os dias, para a gente pedir hoje o pão de hoje, e amanhã a gente pede o pão de amanhã. Jesus fala, né, para a gente deixar as preocupações de amanhã para amanhã. Hoje a gente pode compartilhar com Ele, e Ele vai ouvir. Amanhã eu tenho que buscar de novo, né? E quantas vezes a gente falha em buscar a esse Jesus diariamente? Só que se a gente não encontra com Ele diariamente, corremos o risco de Jesus já não estar aqui mais comigo, está lá atrás. Onde é que estava Jesus mesmo quando eu vi a última vez? Nem lembro mais. E a gente começa a procurar, né? José e Maria procuraram 3 dias. E a gente? Quanto tempo a gente está procurando a Jesus porque esquecemos Ele lá atrás? Então, o que é importante? A gente ter esse encontro regular com esse nosso Senhor Jesus. E assim a gente tem a garantia de que Ele está conosco, está andando com a gente. Porque a gente começa a caminhar e dá uma olhada. Opa, Jesus está ali, né? O que Jesus acha disso aqui? Dá uma olhada, Ele está lá. Quando eu tiro os olhos de Jesus, é que a gente pode esquecer. Com que frequência a gente ora, lê a Bíblia, a gente louva? Louvar a Ele também é um relacionamento com Ele, né? Quando a gente canta louvores, quando a gente adora o Senhor, tudo isso é relacionamento, só que a gente precisa cultivar esse relacionamento diariamente, e às vezes a gente, não fazendo isso, a gente parte sem Jesus. E terceiro ponto, onde é que a gente encontra Jesus? Verso 49, ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Que são 2 coisas interessantes. Primeiro, a gente sabe onde encontrar Jesus, né? Todo mundo tem Bíblia aqui em casa, né? Hoje em dia é tão fácil ter Bíblia, tem várias versões de Bíblia, a Bíblia está acessível, a gente tem Bíblia no celular, tem todas as versões de Bíblia no celular. Só que proporcionalmente, quanto tempo a gente gasta, apesar da facilidade que a gente tem hoje em acessar a Bíblia, o quanto a gente gasta na Bíblia, né? Até comentei também, quando eu era criança, eu ouvi histórias de missionários, né, que iam para a China, e como lá era proibido entrar a Bíblia, eles contrabandeavam Bíblias. Então entrava com uma Bíblia escondido, e quando juntava com o pessoal, não dava para deixar a Bíblia com uma pessoa só. Então falam que eles desmontavam a Bíblia, davam uma página para cada um decorava a sua página, e quando juntava eles recitavam juntos. Olha o trabalho que eles tinham, porque eles queriam conhecer a palavra de Deus. E hoje a gente está aqui, né, com a Bíblia no celular, tem 3, 4 Bíblias em casa, e quantas vezes a gente abre essa Bíblia, né? Onde a gente encontra Jesus? Em primeiro lugar, a gente sabe onde está, na revelação de Deus. Deus se revelou através de um livro, através da Bíblia, e é tão precioso, e às vezes é um tesouro escondido, que a gente deixa guardado lá, em vez de desfrutar desse tesouro que Deus nos dá. Outro ponto, lá em Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5, Apocalipse 2, 4 e 5, diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Esse texto aqui é uma das cartas às igrejas lá no Apocalipse, né? Mais precisamente a igreja de Éfeso. E olha que interessante, Jesus está mandando uma mensagem para essa igreja, dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. E qual que é a solução que ele dá para reaver esse primeiro amor? Lembre-se de onde caiu. A gente tem que lembrar aonde a gente deixou Jesus, aonde estava o meu primeiro amor, onde que começou a esfriar, o que eu fiz para esse amor esfriar, o que eu deixei para trás, eu deixei Jesus para trás, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de orar, o que eu deixei para trás? Jesus fala assim: lembre-se de onde você caiu.
Quando a gente perde Jesus na nossa caminhada de fé, a gente tem que olhar para trás e lembrar, onde que a gente deixou Jesus? Teve uma época que eu estava fervoroso, eu queria conhecer a Bíblia, eu lia todo dia. Quando que eu parei de ler? Quando que eu parei com isso? E aí você olha lá para trás e se lembra de onde caiu. Então, quando a gente tem essa memória falha, de onde a gente deixou as coisas, a gente tem que refazer o caminho, como José e Maria fizeram. Eles voltaram para Jerusalém, começam a procurar Jesus. Quando a gente deixa Jesus na nossa caminhada de fé, a gente tem que olhar para trás e falar: Senhor, onde que eu te deixei? Onde que esfriou a minha fé? Onde que eu parei de olhar para Jesus na minha vida? A gente tem que olhar para trás e procurar isso, e corrigir, falar assim: nossa, realmente antes eu era mais fervoroso, antes eu tinha mais disposição para orar, eu deixei isso para trás, eu preciso retomar. Às vezes a gente perde as coisas e não encontra porque a gente não refaz o caminho, porque a gente não lembra onde deixou. José e Maria encontraram Jesus onde o deixaram, e Jesus estava esperando por eles. Jesus estava lá, né, falando assim: por que vocês estavam me procurando? Eu estava aqui, né, estava esperando. E Jesus também está esperando por nós, onde a gente deixou Ele na nossa caminhada de fé. Jesus está esperando, e Ele está como o pai do filho pródigo, né? O pai, ele ia todo dia ali na porta esperar o filho voltar. E da mesma forma, Jesus está esperando que a gente retorne a Ele, onde a gente deixou Ele na nossa caminhada. Basta a gente refazer o caminho, basta a gente voltar a Ele, e Ele vai estar lá esperando. Então, para encerrar, queria deixar essas 3 reflexões. Primeiro, se você tem sentido Jesus distante de você, se você não tem sentido Jesus na sua vida, será que você não partiu sem Ele? Uma coisa interessante é que não é que Jesus se afastou de José e Maria, eles que foram sem Jesus. A gente também, não é que Jesus se afasta, Jesus é fiel, mas nós é quem nos afastamos. A gente deixa Jesus lá e a gente anda para longe. Se eu não estou sentindo a presença de Jesus, será que eu não deixei Ele para trás? Será que eu não esqueci Jesus na igreja? Às vezes a gente está aqui no domingo e esquece Jesus aqui. A gente vai, depois do portão ali, já esqueceu de Jesus, deixou Jesus na igreja. Quanto a gente tem deixado Jesus para trás? Segundo ponto, o quanto a gente tem confiado a presença de Jesus na nossa vida através da companhia. A gente acha que por andar com gente crente, tá tudo bem, Jesus está comigo. Quanto a gente tem confiado nos outros, em vez de buscar Jesus pessoalmente? Às vezes a gente coloca a confiança em Deus através da vida dos outros, a gente projeta através da vida dos outros, quando na verdade a gente só está ouvindo falar de Deus, mas a gente não conhece pessoalmente. Jó, quando ele passa por todos aqueles problemas, no final, quando Deus se revela a ele, ele fala assim: antes eu só ouvi o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu vejo o Senhor. Esse encontro pessoal com Jó, ele só tem ali no final de toda a provação que ele passou. E olha que Jó não era um cara longe de Deus, ele se preocupava com Deus, ele se preocupava com os pecados dele e dos filhos dele, ele procurava agradar a Deus, só que ele não conhecia a Deus pessoalmente. Às vezes a gente está sinceramente na igreja, mas às vezes a gente está sinceramente enganado, porque acha que conhece a Deus quando a gente só está ouvindo falar. Você está aqui ouvindo essa mensagem, você está ouvindo falar de Deus, o quanto você conhece a Deus pessoalmente e ouve a voz dele, você só vai conhecer, você só vai saber que tem um relacionamento com Ele quando você procurar pessoalmente. Acho que eu já
compartilhei aqui que eu sou crente velho, né? Macaco velho de igreja. Eu cresci nessa igreja quando ela ainda era um ponto de pregação, que depois virou uma congregação, virou uma igreja. Faz alguns anos, né? Acho que 4 anos atrás, quando começou a pandemia, que eu me dei conta que faltava alguma coisa. Eu falava assim, tá, eu estou na igreja, eu busco a Deus, eu sirvo, mas falta alguma coisa. E nesse período eu descobri que faltava tudo. Faltava o mais importante, faltava eu conhecer Jesus pessoalmente. Antes eu só ouvia falar. E quando você começa a buscar a Deus diariamente, você vai perceber, você vai conhecer a Jesus, que não é um Jesus só de ouvir falar. E só que isso não tem como outra pessoa te mostrar. Falar assim, o relacionamento com Jesus pessoalmente é assim. Não, você só vai saber quando você experimentar. Quando você dobrar o joelho no chão e assumir o compromisso. Falar assim, Senhor, eu quero te conhecer pessoalmente. Me ajuda a ser disciplinado todo dia, buscar o Senhor. Quando você fizer isso, quando você honrar esse compromisso, aí Deus vai se revelar a você. Porque o Senhor fala que Ele se revela àqueles que o buscam de todo o coração. Se você não tem buscado a Deus de todo o coração, pode ser que você esteja sinceramente enganado. Você fala assim, não, mas eu sou sincero, eu vou na igreja porque eu creio em Deus. Mas você está se enganando, achando que conhece, de ouvir falar. Quando na verdade, o relacionamento com Deus, ele é pessoal. Deus quer um relacionamento pessoal com Ele. E às vezes a gente vai direto para o relacionamento aqui em conjunto, né, como igreja, e esquece do pessoal. Naquele dia, no dia do Senhor, quando a gente for bater na porta lá, Deus não vai perguntar, você estava na igreja tal. Não. A régua é alta, né, ali, da exigência, né, Jesus fala assim, eu não te conheço. Não fala assim, eu conheço a igreja de São Bernardo, a Holiness de São Bernardo. Não. Ele fala assim, será que eu te conheço? Não te conheço. É individual, né? E vai ser um dia de lamento, porque muita gente vai chegar lá enganada, falando assim, mas Senhor, a gente curava em Teu nome, a gente fazia milagres em Teu nome. E Jesus vai falar, não te conheço. Mas a gente comia com o Senhor, comia e bebia, o Senhor ensinava em nossas ruas, a gente estava na igreja e ouvia a sua mensagem. Jesus vai falar, não te conheço. Que dureza que vai ser, que tristeza, um dia de lamento, né? A palavra fala que o dia do Senhor vai ser um dia de lamento. Muitos olharão o sinal do Filho do Homem no céu e se lamentarão, porque vão se dar conta, falam, nossa, Jesus é real, e em vez de buscar Ele nessa curta vida que a gente tem na terra, naquele dia, quando a porta se fechar, ali vai ser um lamento, né? Que a gente busque ao Senhor para não ser um desses enganados, né? Terceiro ponto, caso a gente tenha perdido a Jesus, falou, opa, Jesus não está aqui comigo. Onde foi a última vez que você viu o Senhor? Quando foi a última vez que você sentiu o Espírito de Deus te aquecendo, sentindo a presença de Deus na sua vida? Quando foi a última vez? Será que faz muito tempo? Será que eu esqueci Jesus lá atrás e eu não sinto mais a presença dEle? Quando foi a última vez que eu vi Jesus na minha vida? A gente precisa olhar para trás e refazer o caminho, olhar para trás e, como em Apocalipse, lembrar onde eu caí, para aí a gente retomar essa caminhada com Jesus, né? Jesus está esperando a gente voltar pelo caminho para reencontrar com Ele. Tem aquela passagem, depois que Jesus é crucificado, tem 2 discípulos andando a caminho de Emaús, e eles estavam na caminhada sem Jesus, né? E Jesus se junta a eles e começa a falar pessoalmente com eles, e quando
eles comem com Jesus, ele parte o pão, seus olhos se abrem. E eles comentam entre si, você não sentiu o coração aquecer quando Jesus explicava a palavra para nós? Essa presença real de Jesus a gente só vai sentir quando a gente caminhar junto com Ele. Quando a gente buscar na palavra e Ele se revelar a nós. Se a gente está na caminhada, se enganando, a gente não sente isso. Mas esses 2 discípulos ali a caminho de Emaús, depois que eles se dão conta que estavam caminhando com Jesus, o coração deles queima, porque a presença de Deus, presença de Jesus em um nível pessoal, né? E eles voltam para Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém, eles voltam para se encontrar. Então ali é a igreja, ali é um monte de gente que teve encontro pessoal com Jesus. E eles relatam, falam, nós encontramos o Senhor, Ele falou com a gente sentiu no coração. E às vezes a gente reclama da igreja e fala assim, a igreja está muito morta. Só que o problema não é a igreja morta, o problema é que a igreja ela é formada por pessoas. E se a minha fé está morta, aí não tem como esperar que a igreja esteja viva, né? Às vezes a gente transfere a culpa para a igreja, quando na verdade eu sou a igreja. O meu relacionamento com Deus está frio. Por que eu quero esperar que a igreja esteja avivada? A igreja só vai se avivar, se levantar, quando cada um buscar a Deus, quando sentir esse calor no nosso coração, e a gente se juntar, isso aqui vira uma fogueira. Quando a gente tiver essa busca individual, e o Senhor estiver em nosso coração queimando, aí a igreja vai se levantar. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel apesar de nós, apesar da gente ser infiel, às vezes a gente esqueceu o Senhor pelo caminho, mas o Senhor está esperando, aguardando, ansioso para a gente refazer o caminho e voltar onde a gente caiu, de buscar estar mais perto de Ti a cada dia, Senhor, fazer uma caminhada com o Senhor ao nosso lado, conhecendo o Senhor em um nível pessoal, em intimidade, uma intimidade que vai fazer a nossa vida ser transformada. A gente só nasce de novo quando a gente tem essa nova vida com o Senhor, e essa nova vida só vai se manifestar quando a gente assumir esse compromisso de caminhar cada dia com o Senhor. Senhor, nós pedimos misericórdia, que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza, que o Senhor coloque, Senhor, esse entusiasmo pela Tua presença, pela Tua palavra, pela oração, pela adoração ao Senhor a cada dia. Não deixa a gente desanimar, Senhor, não deixa a gente passar um dia sem assumir esse compromisso. Às vezes na correria do dia a dia a gente fala, hoje não deu tempo. Senhor, não deixa a gente esfriar dessa forma, mas que a cada dia a nossa alegria esteja em encontrar com o Senhor. Coloca, Senhor, em nós esse compromisso, e que a gente possa assim conhecer o Senhor pessoalmente, e que assim, Senhor, a gente possa trazer isso para a igreja, e que isso se junte e vire não só uma brasa, mas uma fogueira ardente, Senhor, de pessoas que Te buscam e Te servem, pessoas que Te conhecem e podem transmitir, Senhor, esse amor que a gente conheceu. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.